Introdução. Imagine você dirigindo tranquilamente pela cidade, aproveitando o conforto do câmbio automático. Tudo parece perfeito até que de repente o carro começa a dar pequenos trancos. Um atraso na hora de engatar a marcha ou até um barulho estranho que você nunca tinha ouvido antes. Esses sinais muitas vezes passam despercebidos, mas podem ser o início de um grande problema. O câmbio automático é um dos componentes mais caros e sofisticados do carro. E ao contrário do que muitos pensam, ele não quebra de uma hora para outra. Ele vai dando pequenos avisos, sinais silenciosos, quase imperceptíveis, que indicam que algo não vai bem. Ignorar esses sinais pode transformar um reparo simples em um prejuízo de até R$ 20.000 ou mais. Hoje eu vou te mostrar em detalhes todos os sinais que indicam falha no câmbio automático antes do prejuízo. Vou explicar por que esses problemas acontecem, quais hábitos aceleram o desgaste e como você pode prolongar ao máximo a vida útil da sua transmissão. Como funciona o câmbio automático? Para entender os sinais de problema, primeiro precisamos entender como o câmbio automático funciona. Diferente do câmbio manual, que depende do motorista acionar a embreagem e trocar a marcha, o automático usa uma combinação de sensores, atuadores, fluido hidráulico e engrenagens chamadas de planetárias. O coração do câmbio é o conversor de torque, que substitui a embreagem. Ele transfere a força do motor para a transmissão através do fluido. Esse fluido, chamado de ATF, não é apenas um óleo lubrificante. Ele tem papel hidráulico, de refrigeração e até de comunicação entre os componentes. Existem diferentes tipos de câmbio automático. O convencional, com conversor de torque, é o mais comum. O CVT, de variação contínua, não tem marchas fixas, e sim uma polia que ajusta continuamente a relação. Temos também os de dupla embreagem, muito usados em carros esportivos, e os automatizados, que são manuais com atuadores eletrônicos. Cada tipo tem suas vantagens, mas também pontos fracos específicos. Por que ele é tão caro de reparar? Quando falamos em câmbio automático, falamos de um sistema complexo que combina mecânica de precisão com eletrônica. Reparar um câmbio desse tipo não é como trocar um kit de embreagem no manual. Muitas vezes exige desmontagem completa, troca de peças importadas, revisão do corpo de válvulas, substituição de embreagens internas, testes de pressão e até reprogramação da central eletrônica. Enquanto uma revisão de câmbio manual pode custar em torno de R$ 3.000 a R$ 4.000, a de um câmbio automático pode passar fácil dos 15 ou 20 mil, dependendo do carro. Por isso é tão importante identificar problemas no início. Sinais silenciosos que não podem ser ignorados. O primeiro, e talvez mais comum, é a troca de marcha irregular. Você acelera e percebe que o carro dá um tranco, demora para engatar ou hesita no meio da troca. Esse comportamento pode estar ligado a óleo sujo, solenoides entupidos ou até desgaste interno. Outro sinal é o barulho. Assobios, zumbidos ou ruídos metálicos vindos da região do câmbio em baixas velocidades podem indicar desgaste de rolamentos ou problemas na bomba de óleo interna. Muitas vezes o motorista confunde esses ruídos com rolamento de roda ou diferencial, mas a origem pode estar na transmissão. O cheiro de óleo queimado também é um grande alerta. O ATF, quando superaquece, muda de cor e cheiro. Se você sente cheiro de queimado dentro ou fora do carro, é sinal de que o fluido perdeu suas propriedades e está deixando de proteger os componentes. Continuar rodando assim pode comprometer todo o câmbio. A luz de alerta no painel também não pode ser ignorada. O carro pode acender o check engine ou até a luz específica da transmissão. Esses avisos podem indicar desde falhas em sensores até superaquecimento do óleo. Outro sintoma perigoso é o deslizamento. Você pisa no acelerador, o giro do motor sobe, mas o carro demora a ganhar velocidade. Esse comportamento mostra que a força do motor não está chegando às rodas, geralmente por desgaste nas embreagens internas ou baixa pressão no fluido. Demora ao engatar o drive ou a ré
é outro sinal. Se ao colocar em D ou R o carro demora alguns segundos para se mover, isso indica problemas de pressão hidráulica ou falhas no corpo de válvulas. Por fim, vibrações em baixa velocidade ou em retomadas. Esse sintoma é típico de problemas no conversor de torque, peça que muitas vezes é esquecida e só lembrada quando já está no fim da vida útil. O papel crucial do óleo do câmbio, o óleo do câmbio automático, não é só um lubrificante, é o que permite que o sistema funcione. Ele gera pressão hidráulica que movimenta as engrenagens, refrigera os componentes e garante a troca suave das marchas. Muita gente acredita no mito do óleo vitalício, mas nenhum fluido é eterno. Com o tempo ele perde viscosidade, acumula sujeira, partículas metálicas e deixa de proteger. Quando isso acontece, começam os trancos, a perda de pressão e o superaquecimento. Trocar o óleo custa de 500 a 1.500 reais, mas ignorar essa troca pode custar até 20 mil. Sempre verifique no manual do carro o intervalo correto e use apenas o fluido especificado pelo fabricante. Hábitos que destroem o câmbio automático. Muitos donos aceleram o desgaste sem perceber. Trocar de D para R sem o carro parar completamente é um erro gravíssimo. Fazer isso força o câmbio e o conversor de torque. Outro erro é usar o carro para rebocar cargas acima do permitido. O aquecimento excessivo destrói o fluido e compromete os discos internos. Deixar o carro em N nos semáforos pode até parecer inofensivo, mas dependendo do modelo, essa prática aumenta o desgaste. Outro hábito ruim é fazer arrancadas muito fortes com frequência. Isso gera picos de pressão que aceleram o desgaste das embreagens internas. E claro, ignorar a troca de fluido ou fazer manutenção em oficinas não especializadas pode ser o golpe final. Um fluido errado ou um procedimento mal feito pode arruinar todo o câmbio. Mito sobre o câmbio automático. Muitos acreditam que todo tranco é normal, que é só um jeito do carro. Mas qualquer tranco fora do padrão deve ser investigado. Outro mito é que câmbio automático não precisa de manutenção, só quando quebra. Essa ideia é perigosa, porque quando quebra, o custo já é altíssimo. Modelos mais vulneráveis. No Brasil, alguns modelos ficaram conhecidos pelos problemas de câmbio. Os automatizados simples, como Dualogit, Emotion e EasyTronic, sofreram muito com reclamações de trancos e falhas precoces. Os primeiros CVTs também ficaram marcados pelo desgaste rápido quando não recebiam o fluido correto. Já os de dupla embreagem oferecem ótimo desempenho, mas exigem manutenção rigorosa e não toleram maus hábitos. Dicas para aumentar a vida útil do câmbio. Trocar o fluido no intervalo correto é fundamental. Revisões devem ser feitas em oficinas especializadas, que tenham equipamentos para medir pressão hidráulica e fazer limpeza correta do sistema. Evite maus hábitos no dia a dia. Ao parar o carro, espere alguns segundos antes de mudar de R para DOM. Use fluido paralelo ou diferente do especificado. Se possível, instale um radiador auxiliar de óleo em veículos que rebocam muito ou rodam em regiões quentes. Essa pequena modificação pode aumentar bastante a durabilidade do câmbio. O câmbio automático trouxe conforto e praticidade, mas exige responsabilidade. Ele sempre dá sinais antes de quebrar, e aprender a identificar esses sinais é a melhor forma de evitar um prejuízo enorme. O segredo não é ter medo do câmbio automático, mas sim cuidar dele. Troque o óleo, respeite os limites do carro, fique atento aos sinais e escolha sempre oficinas de confiança. Quem entende os sinais silenciosos do câmbio automático economiza milhares de reais e garante que o carro dure muito mais. Agora que você sabe o que observar, o poder está nas suas mãos. Cuide bem do seu câmbio e ele vai cuidar de você. Se esse vídeo te ajudou, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos que têm carro automático. Aqui, você sempre vai aprender a cuidar do seu carro, de forma simples e direta.